Olá e bem-vindo ao Batalha das Eras. Mas o que é o Batalha das Eras? Bem, Batalha das Eras é um projeto de card game criado e desenvolvido por mim, tendo seu foco nas eras e períodos geológicos da Terra e em suas espécies. Mas então, como é que se joga esse jogo? Cada jogador pode montar um baralho de até 30 cartas, usando cartas comuns, raras, épicas e apex, e também cartas de manipulação. Cada baralho tem que ser montado com uma era ou um período específico, onde esses baralhos só podem conter cartas desse período. Informação indicada no rodapé da carta. Um baralho não pode conter mais do que 3 cópias da mesma carta. E aqui vai algumas coisas que você vai precisar durante uma batalha. Quase grande parte das caçadas e batalhas são decididas com um dado, usando os números ímpares e pares. Então é sempre bom ter um com você. Marcadores. Algumas cartas têm habilidades que usam de marcadores para aumentar sua intensidade ou anunciar um efeito iminente. Você pode usar pedrinhas ou pedaços de papel como marcadores. Cartas. E por último, mas não menos importante, temos as cartas. As cartas do Batalha das Eras são divididas em alguns tipos, que são cartas de seres vivos, comuns. Cartas comuns são cartas que podem conter efeitos simples ou, na falta deles, podem ser cartas rápidas. Essas cartas podem ser colocadas sem nenhum custo adicional no campo, e vão do nível 1 até o 3. Raras. Cartas raras são cartas que em sua maioria possuem efeitos, e também são cartas mais equilibradas, nem tão fortes nem tão fracas, e vão do level 4 até o level 9. Épicas. Cartas épicas são cartas mais fortes e que requerem mais recursos para serem colocadas, mas em compensação são cartas fortes e, dependendo da situação, pode te colocar na frente em um duelo. Apex. As cartas Apex são cartas extremamente fortes que em sua maioria estão no topo da cadeia alimentar. Cartas Apex possuem habilidades Apex, que são habilidades especiais que só podem ser usadas uma vez a cada 5 turnos e que variam de eliminar uma carta do oponente ou aumentar os seus status. Anatomia de uma carta. Já que sabemos os tipos das cartas, vamos nos aprofundar mais vendo as informações que as cartas nos revelam. Nome do ser vivo, indicado no topo da carta. Level, indicado na bola ao lado, que vão do número de 1 até 30. Ambiente, também indicado na bola do level, sendo representado por cores. Arte da carta. Ataque do ser vivo, indicado pelo retângulo vermelho. Agilidade, indicado pelo retângulo amarelo. Defesa, indicado pelo retângulo cinza. Dieta, representado pelo retângulo no canto direito da carta. Também pode variar a cor de acordo com a dieta do ser vivo. Caixa de informação da carta, onde contém informações sobre o ser vivo e também suas habilidades e efeitos. No rodapé da carta temos indicado o período em que o ser vivo da carta viveu e ao lado o grupo ao qual ele pertence. E a última informação é a sua numeração e código de referência. Cartas de recurso. As cartas de recursos são o que fazem o jogo andar, já que com elas é que você pode colocar seus seres vivos no campo. Elas são divididas em duas: os recursos animais e o vegetal. Você começa com a seleção aleatória de 10 cartas no começo do jogo e vai conseguindo mais de várias maneiras. A primeira delas é a mais garantida. Graças ao seu ambiente, você pode puxar 2 cartas de recurso quando o mesmo está no level 1. Já no level 2 você recebe 3, e assim sucessivamente, até o level 4. Outra maneira é substituindo um ser vivo por outro. Caso o novo ser vivo seja mais barato, você ainda recebe o troco do recurso. Alguns eventos também acontecem no meio do campo, que te garantem recursos, e também algumas cartas de manipulação contínua. Para colocar um ser vivo, você primeiro lê o level dele e a sua dieta. O level é a quantidade de cartas de recurso que você precisa para colocá-lo. Exemplo, para colocar o Anomalocaris DNA 2, eu tenho que pagar 5 cartas de recurso carnívoro. Variabilidade genética. Na biologia, esse termo é usado quando temos espécimes que se diferenciam em tamanho, força, etc. Basicamente o que os tornam únicos. Assim como nós, seres humanos, temos pessoas mais altas, mais baixas, mais fortes. E é assim também no Batalha das Eras. Aqui temos 3 cartas de Anomalocaris: o padrão, e o DNA 2 e o DNA 3. O padrão é o Anomalocaris Apex, que é forte, rápido e um predador alfa, que é o padrão da espécie. Mas temos as variações genéticas. O DNA 2, por exemplo, é uma versão um pouco menor do que se espera para a espécie.
Mas mesmo sendo pequena e não tendo o ataque que o padrão tem, o DNA 2, sendo uma carta rara, se utiliza de sua alta agilidade para capturar presas menores que normalmente não são o alvo das espécies maiores. Já o DNA 3, sendo um épico, é um meio termo, não sendo tão fraco em ataque como o DNA 2, mas também não sendo tão rápido quanto ele. Essas diferenças podem te ajudar no seu jogo, assim fazendo com que você pense em sua estratégia se utilizando das melhores características de cada uma de suas cartas. E lembre-se, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptado. Carta de manipulação. As cartas de manipulação são cartas azuis escuro, que, como o próprio nome já diz, podem manipular o jogo, tanto para o seu sucesso quanto para a sua ruína. Então tome cuidado. Aqui vão alguns tipos de manipulação. Manipulação contínua. Essas manipulações deixam um efeito que continua até a carta ser destruída ou removida do campo. Manipulação e destruição. As cartas de manipulação e destruição são cartas altamente destrutivas e que podem fazer mudanças no campo do oponente. Por isso, seus efeitos têm um alto custo para serem ativados, então pense muito bem como usá-las. Manipulação rápida. As cartas de manipulação rápida, como o próprio nome diz, são manipulações rápidas de serem colocadas e aproveitadas seus efeitos, em sua maioria simples, que não tem custo para serem usados. Manipulação armadilha. São manipulações que são ativadas direto da sua mão e que só podem ser ativadas por condições que o seu oponente executa. Por exemplo, a carta bloqueio de manipulação, que só pode ser ativada caso o seu oponente use uma manipulação. Cartas de ambiente. As cartas de ambiente são cartas que mudam o ambiente do seu campo e que mudam a sua dinâmica de jogo. Cada ambiente tem suas vantagens e desvantagens, e também espécies exclusivas de cada um deles. Escolha um entre os 3 disponíveis para começar. Um bioma que fica perto da porção continental e por isso esbanja um substrato, que pode ser usado para criar escudos com algas e crinoides, e que também abriga uma série de animais que se utilizam dele, sendo um ambiente meio termo. As vantagens dele são a opção de colocar barreiras entre sua barra de vida e o oponente, poder usar cartas de manipulação 4 vezes por turno, e um aumento na defesa dos trilobitas. Mar aberto. Um ambiente totalmente diferente da costa, já que aqui você está no meio do mar, sem nenhum tipo de substrato. É um ambiente desafiador, onde quase você não tem acesso às cartas de defesa, com a única exceção sendo as algas, e só pode usar 3 cartas de manipulação por turno, mas em compensação, suas espécies têm um aumento no ataque. Recife de Corais. Um ambiente próspero e diverso. O Recife de Corais é um ambiente generoso, já que você inicia a batalha com uma defesa natural dos seus pontos de vida, uma barreira de corais. Agora cuidado, já que após ela ser destruída, ela não poderá ser recuperada tão rápido, tendo que esperar 6 turnos para cada coral voltar. Recife de Corais também dá às espécies um aumento de agilidade, e você só pode usar 2 cartas de manipulação por turno. Cada um dos ambientes citados acima podem evoluir. Basicamente, cada ambiente tem alguns requisitos que, ao serem concluídos, você receberá mais vantagens. Exemplo, o mar aberto precisa de um carnívoro e 2 frutadores para ir para o level 2. Mas se seu oponente destruir o seu carnívoro, o ambiente volta para o level 1. Cartas de defesa. As cartas de defesa são espécies tanto de plantas como de animais, que servem para a sua defesa contra ataques diretos do oponente. Elas são verdes e possuem um level e defesa. Algumas têm até efeitos especiais. Agora que já vimos as cartas, está na hora de vermos o campo de batalha. Tendo 8 espaços, 4 em cima e 4 embaixo. Os 4 de cima você pode usar para colocar as cartas seres vivos, e os 4 de baixo você pode colocar as suas cartas de defesa e manipulação. Temos também uma área no meio entre você e o seu oponente, que é uma área onde pode acontecer alguns eventos aleatórios, como um grupo de seres vivos que podem passar por ali, possibilitando que você e o seu oponente caçem eles, ou o aparecimento de uma carcaça, que pode ser disputada em forma de X1, onde você escolhe um carnívoro ou onívoro e coloca ele para disputar a carcaça, e seu oponente faz o mesmo. Caso ele não faça, você ganha os benefícios, mas se ele resistir, aí está na hora da batalha. E para finalizar, o seu campo pode mudar, tanto por efeito de cartas que você usa, quanto do seu inimigo. Um bom campo pode mudar e fazer a diferença durante uma batalha. E por fim, como usar esse palearsenal para derrotar o seu oponente. Cada jogador tem 5 pontos de vida. Após eliminar todas as defesas dele, cada ataque de uma espécie, independentemente do ataque da carta, vai tirar um ponto de vida dele. Com algumas cartas de manipulação,
podendo até mudar esse número. E após os 5 pontos forem zerados, você vence a batalha. O Batalha das Eras tem 2 modos pensados até agora. Um deles sendo o período versus período, onde você só pode usar os períodos para batalhar. Exemplo, Cambriano versus Ordoviciano, Siluriano versus Carbonífero e por aí vai. Já o outro modo é o Batalha das Eras mesmo, onde você usa uma era inteira. Exemplo, Era Paleozoica versus Mesozoica. Você pode usar na Era Paleozoica Cambriano, cartas do Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. O Mesozoico é inteiro Triássico, Inferior, Médio Superior, Jurássico, Cretáceo e por aí vai. Tendo acesso a todas essas cartas de cada um desses períodos. Isso é Batalha das Eras, um card game divertido onde você pode usar as suas espécies favoritas, aprendendo e se divertindo em uma batalha frenética. Espero que tenham gostado desse meu projeto. E se gostaram, deixe seu like e se inscreva para acompanhar e apoiar essa minha jornada com esse meu card game. Muito obrigado por assistir, se cuidem e até o próximo vídeo.